No Vexa, cada história é um portal, e depois de atravessá-lo, nem sempre a sua própria sombra vai parecer familiar. Se você sente o chamado do desconhecido, inscreva-se agora. Acenda o alerta. Vai que você some na madrugada e deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Conte nos comentários de onde você nos assiste. Só não esqueça, aqui até seu comentário pode ser observado. Pronto para ouvir o próximo sussurro? Bem-vindo ao Vexa, onde o terror encontra voz. Você já parou para pensar que talvez a história oficial sobre a criação da humanidade seja só uma camada da verdade, uma cortina para nos proteger de algo maior? Porque há histórias enterradas sob as pedras quentes do deserto que desafiam qualquer fé ou ciência. Tudo começou em Arad, Israel, quando uma expedição arqueológica comum se tornou o epicentro do impossível. O corpo feminino que encontraram ali não era apenas um vestígio do passado. Era uma presença viva, um enigma palpitando calor, mesmo depois de milênios sepultada sob o silêncio mineral. Aquela descoberta não foi apenas registrada, ela foi sentida. E bastou o primeiro olhar para que todos percebessem que algo ancestral estava acordando. O nome proibido logo ecoou entre os sussurros e calafrios. Lilith. Não era uma teoria, não um símbolo, mas uma presença real, encapsulada em carne e energia, tão fora de lugar e tempo que desafiava o próprio conceito da morte. Equipamentos falharam, imagens foram corrompidas, cientistas sépticos a vida inteira fugiram levando um medo que não desfazia nem a luz do sol. O arqueólogo Eliezer Ben Moshe, reconhecido pela paixão obsessiva pelos segredos mais velhos do que qualquer livro sagrado, foi o único a encarar o mistério de frente. Morando sozinho em Beersheba, entre pedras antigas e bibliotecas de civilizações extintas, Eliezer se dedicava noite e dia a traduzir fragmentos apócrifos sobre Lilith. Para ele, tudo apontava para uma única possibilidade: a mulher esquecida antes de Eva, banida por desafiar a ordem e a submissão, havia sido selada, não morta. Foi numa noite pesada de julho que ele encontrou a pista decisiva, um manuscrito que falava do sepultamento de Lilith em um templo esquecido, bloqueada por 7 pedras e 7 palavras escritas em hebraico arcaico. Era uma senha, um enigma gravado, para que só os verdadeiros curiosos ousassem decifrar. Compartilhar a descoberta com sua ex-aluna e colega, Dália Rimon, Eliezer viu hesitação nos olhos dela. Mas Dália, marcada por lendas familiares sobre uma mulher que atravessava tempestades para sussurrar seu nome aos ventos, não recuou. Juntos, sem apoio oficial, partiram para o templo de Arad, carregando mais perguntas do que respostas. Os primeiros dias na escavação renderam apenas objetos banais e ruínas comuns. Mas o clima no local era denso, opressor. Sussurros pareciam subir do chão à noite, quando finalmente desobstruíram a passagem selada. O calor que irrompeu dali era antinatural. E então o cheiro, meio doce, meio pútrido, anunciou que estava diante de algo que não queria ser descoberto. Eliezer desceu primeiro. A lanterna cortou a escuridão para revelar uma mulher, deitada no centro de um círculo de pedras e ossos infantis. Ela não era cadáver, nem múmia. Era uma interrupção no ciclo da vida e da morte. Pele cinzenta, com veias, olhos abertos mais secos, panos escuros envolvendo o corpo e uma expressão que parecia reter eras de silêncio. No instante em que Eliezer sussurrou o nome, Lilith, uma onda de calor percorreu o ambiente, e todos ouviram. Não com os ouvidos, mas dentro do corpo. A pergunta: por que me acordaram? O terror não se limitou ao medo físico. Era um chamado ancestral. Um pânico que dissolvia a lógica. Metade da equipe fugiu. Outros entraram em transe, como se tivessem olhado para dentro do próprio abismo. Dália, mesmo trêmula, desceu com os equipamentos. As inscrições nas paredes eram de uma linhagem estranha, feita de cortes e curvas quase animalescas.
No chão, 7 esculturas infantis, sem olhos, formavam um círculo em volta da mulher. As gravações térmicas desafiaram o impossível. Lilith emanava calor, e um coração lento, mas inegavelmente vivo, pulsava dentro do seu peito imóvel. Naquela noite, o acampamento foi assombrado por falhas eletrônicas e sonhos inquietantes. Marcas circulares surgiram na tenda de Eleazar. Quando voltou sozinho ao templo, sentiu um aroma de flores mortas. Viu que o corpo havia mudado de posição. Agora ela o encarava, braços cruzados, como se esperasse um ritual final. Dália o encontrou em estado de choque. Ele repetia frases incompreensíveis. Cruzava mapas e desenhos como se tentasse decifrar códigos transmitidos em sonhos. Ao redor, moradores do deserto começaram a evitar o sítio, dizendo que ali voltou a respirar o que não tem nome. Um ancião contou a Dália: Lilith não foi castigada por Deus, mas aprisionada pelos homens. O medo original não era da mulher, mas do que ela representava, algo que não poderia ser destruído, apenas contido. Os dias seguintes se tornaram um colapso de realidade. Eleazar, consumido pela obsessão, dormia pouco, comia menos, passava as horas estudando ruídos nas gravações. Enxergava rostos e gritos em milissegundos, que ninguém mais percebia. Dália, cada vez mais tomada por pressentimentos e vozes sussurradas, descobriu uma fresta sob o corpo de Lilith. Um calor ainda mais intenso emanava dali. Tentou filmar, mas os equipamentos travaram. E, quando se virou, sentiu a presença de algo atrás dela. Você também foi esquecida como eu? Sussurrou uma voz, gelando seu sangue. O templo inteiro parecia respirar como um animal antigo, acordando devagar. E o mundo, sem saber, já era outro. A madrugada caiu pesada sobre o deserto de Arad. O vento, para efeito, parecia carregar não só areia, mas avisos de um tempo em que a terra tinha outros donos. Eleazar não dormia havia dias. Sua pele estava tão pálida quanto a poeira do sítio. As mãos tremiam, enquanto rabiscava símbolos em papéis, como se transcrevesse mensagens ditadas por outra consciência. Dália tentava alcançá-lo, mas a cada dia o sentia mais distante, cada vez mais perdido num idioma de sonhos e pesadelos, que ela mesma começava a entender. Ela repetia, sempre num tom quase hipnótico: primeira mãe, o antes do sangue, a mulher que não aceitou se curvar. No 8º dia, o silêncio se abateu de maneira antinatural. Nem insetos, nem vento, nem os sons típicos do deserto. Tudo parecia suspenso, como se o tempo aguardasse por algo. Dália saiu da barraca sufocada por um peso no peito. Ao olhar ao redor, descobriu o acampamento completamente vazio. Não havia sinais de briga ou fuga, apenas ausência absoluta. Como se todos simplesmente tivessem sido apagados. Seguiu correndo até o templo e encontrou Eleazar sentado diante da câmara. Os olhos fixos na figura de Lilith, agora com a boca entreaberta e os braços abertos, ao lado do corpo. O calor era insuportável. Ela o tocou no ombro e ele virou-se lentamente, murmurando: ela está nos sonhando, cada um de nós está preso nas próprias memórias, tentando encontrar a porta certa. Aquilo a assustou profundamente. Não havia mais dúvidas. Alguma coisa ali estava desperta e se espalhando de mente em mente, como uma infecção psíquica, sutil, mas devastadora. Naquela tarde, Dália decidiu registrar tudo em vídeo. Era sua única esperança de deixar um testemunho caso sumisse, como os outros. Mas as câmeras falharam novamente. Desesperada, começou a desenhar símbolos, rostos, nomes. O mais inquietante era que ela conseguia, com uma precisão impossível, desenhar linguagens e nomes que jamais estudara. Nama Agrat Et. Outros rostos de Lilith, outras variações da mesma essência. Aquela noite, Eleazar desapareceu sem deixar rastros. Dália acordou assustada com o silêncio do gerador e, ao correr para o templo, encontrou apenas um manto negro onde Lilith estivera, vestígios de fuligem nas paredes
e uma inscrição nova na pedra. Ela não aceita as correntes dos filhos de Adão. Com o acampamento isolado, os satélites mudos, as baterias inexplicavelmente drenadas, Dahlia percebeu que não era mais uma observadora. Ela agora era parte do evento, chamado como peça em um jogo iniciado antes do tempo. Vultos femininos começaram a aparecer no horizonte das dunas, nunca perto, mas sempre presentes. Pegadas apareciam nos lugares improváveis, até mesmo dentro da barraca, como se as leis da física já não fossem mais válidas ali. Então, no reflexo trincado do monitor, Dahlia viu Lilith de pé atrás de si, os olhos negros como buracos de ausência, e uma voz que ecoou direto em seu peito. O que está enterrado nunca esquece, apenas espera. Dahlia desmaiou. Quando despertou, estava no topo da colina, ensanguentada, mas sem ferimentos, com uma cicatriz circular ardendo no centro do peito. Mesmo o símbolo da pedra do templo agora marcado em sua carne. O tempo perdeu o sentido. Dias e noites se misturavam em visões de mulheres perseguidas, queimadas, soterradas. Todas as versões da mesma desobediência original. O diário de Eleazar, deixado ao vento, sobre a mesa. Continha desenho de 7 figuras humanoides dispostas em círculo. Nomes que não pertenciam à linguagem humana e à certeza aterradora de que a libertação de Lilith era apenas o começo. À noite, o calor do solo subia como um vapor de carne viva. O templo parecia crescer, escavando-se em profundidade, tornando-se útero, abismo, câmara de nascimento. No fundo, Dahlia encontrou um berço de ossos e pele, onde repousava um objeto pulsante, um feto entre raízes. Quando o tocou, nomes estranhos ecoaram em sua mente, gritos abafados e visões de cidades em ruínas, igrejas queimando, crianças de olhos negros e religiosos enlouquecendo diante de algo impossível de ser compreendido. Lilith apareceu, não em carne, mas em pensamento, e declarou: "Eles estão vindo. A carne será feita. O mundo que me negou será deles." O deserto, então, se tornou um labirinto sem saída. Dahlia tentou fugir, mas cada direção a levava de volta ao mesmo ponto, até ouvir, do trailer vazio, risos de crianças e ver as paredes riscadas por desenhos de mulheres aladas, sempre cercadas por olhos, tomada por uma urgência desesperada. Dahlia tentou incendiar o templo, mas o fogo apagava, como se rejeitado pelo próprio ar. Ela entendeu, enfim, que Lilith não era apenas um corpo, mas um código antigo. Uma presença agora havia atravessado o tempo e o esquecimento. Ela já não sabia o que era sonho ou vigília, mas sabia que carregava a marca da primeira mulher. Com o passar dos dias, os sinais do retorno se espalharam silenciosos pelo mundo. Surtos inexplicáveis, sonhos recorrentes com a mulher de olhos negros, crianças nascendo com olhos escuros e silenciosos, arte rupestre brilhando no escuro, líderes religiosos adoecendo misteriosamente. O mundo não acabou, mas mudou. Tornou-se o palco do retorno de uma lembrança há muito soterrada. Dahlia, marcada, refugiou-se entre cavernas, ruínas e memórias, escrevendo nomes e símbolos que pareciam emergir de um tempo anterior à linguagem. Ela sabia que Lilith não buscava vingança, mas lembrança, e ao escrevê-la de novo, reabriu capítulos esquecidos da criação. O paraíso nunca foi sobre submissão, ele sempre foi sobre quem teve coragem de dizer não. E assim, à medida que o silêncio ancestral se espalhava nos espelhos, deixaram de refletir. Os textos antigos eram apagados, e os novos símbolos surgiam, alterando para sempre o próprio tecido da realidade. Em Safed, a cidade dos místicos, Dahlia procurou um velho sábio da Cabala, Rav Elimelech, que ao vê-la reconheceu a marca. Ele contou sobre o nome
impronunciável, escondido por véus de tempo, e entendeu que ela não precisava dizê-lo. Ao subir o Monte Meron e pronunciar a verdade que nunca foi permitida, 7 mulheres em diferentes continentes despertaram em sincronia. O mundo mergulhou em silêncio profundo, um respeito, ou talvez um temor, diante do retorno do que sempre esteve esperando. Os fenômenos se aceleraram, janelas estouraram no Vaticano, pedras escureceram em Jerusalém. Sinais eletromagnéticos saíam dos 7 círculos da pedra do deserto. Quem ousava registrar as frequências morria de hemorragia, e Dalia, em transe, foi guiada de volta à câmara de Arad, agora transformada em organismo vivo. No centro, uma árvore seca, com nomes de mulheres esquecidas, pendendo de seus galhos. Dália escreveu o próprio nome em sangue e o pendurou, selando sua ligação definitiva com a história da desobediência original. Na última noite, enquanto a terra rachava e vozes ecoavam das profundezas, Dália desceu a um útero de pedra, onde Lilith a esperava em carne e presença absoluta. Eles me enterraram, mas a terra não apodrece o que não é dela. Eu sou a recusa, a primeira que disse não. Agora todas as minhas filhas acordarão. E com um toque na testa, Dália recebeu uma visão do mundo oculto, a gênese apagada e a certeza de que carregava para sempre um fragmento da entidade primordial. O mundo mudou sem perceber, espelhos se estilhaçaram, crianças choraram diante dos próprios reflexos, e a dor ancestral atravessou cada mulher que em qualquer época ousou ser voz em vez de silêncio. Lilith não buscava adoração. Ela queria ser lembrada, e agora, com o nome sussurrando em carne viva, nada mais seria esquecido. O paraíso finalmente era outro. E a pergunta não era mais se Lilith havia retornado, mas quantos já haviam sido tocados por ela enquanto o mundo fingia dormir.